tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui com o nosso quadro Mamães pelo Mundo e com a participação especial da Jenny do canal Mamãe Amélia. Quem não acompanha, corre lá pra vocês verem o canal dela. Bom, como vocês já conhecem esse nosso quadro, né, que a gente também fala sobre qual é a realidade de morar em outros países e qual é a nossa realidade que passamos aqui, e também estamos trazendo convidadas especiais de vários lugares do mundo, também do Brasil, para poder compartilhar com vocês tudo aquilo que nós sabemos desse nosso mundo de mamães. E se vocês escutar algum barulho, é que a Vitória ela está logo ali brincando na sala, então relevem, ok? E junto com a Jenny, as minhas amigas Thalita Campedelli e Melodia Moreno também, ela estará apresentando seus produtos. Hoje vamos apresentar 5 produtinhos favoritos de limpeza que está nos ajudando muito, muito mesmo. E aqui no Japão eles fazem tudo para poder melhorar ainda mais, para você não ficar perdendo tempo. Então os produtos são mais ágeis naquela função, daquela forma, então, e é super funcional. Estou gostando bastante. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não sou muito de ficar comprando produtinhos de limpeza, porque eu acho assim que você não precisa ter um estoque de limpeza, mas esses daqui são os que eu tô repondo já há muito tempo, porque eu gostei demais do resultado que eles estão me entregando. Então, chega de falação, vamos lá para esse vídeo. Como eu já falei pra vocês, eu não sou muito de ficar comprando produtos assim de limpeza. Antigamente até que era, mas eu dei uma boa maneirada e agora eu estou ficando mesmo com os favoritos. E eu posso falar pra vocês que são favoritos. Como são 5 produtos, eu tentei selecionar alguns produtos da área da casa, mas não teve jeito. Eu acho que, e como são só 5 produtinhos, são os que mais fazem assim, me dão aquele nossa, que tá limpo, não precisei de tanto sacrifício pra deixar limpo. Pois é, são esses produtinhos aqui. Um deles é essa pedra, eu não sei se aí no Brasil tem, ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu tenho vários desse daqui. Ele simplesmente aqui no Japão sempre tem na pia um depósito para você jogar a comida, e a comida sempre cai ali para ela não ir diretamente pro cano, e ali vai acumulando a sujeira, vai acumulando a gordura. E isso daí não é por falta de higiene, por causa da comida mesmo, que ela começa a ficar grudando nos cantinhos assim do ralo, em volta, sujeirinhas, crostas, fica muito nojento. Então eu coloco sempre essa pedrinha que ela dá pra pendurar no ralo, né? Então assim, é super funcional, não deixa o negócio assim, nossa, que limpeza, mas deixa assim muito melhor do que antes, porque geralmente de 2 em 2 dias tem que ficar jogando cândida, ou toda vez que você lava, ou você joga, ou então eu preferi colocar essas pedrinhas de cândida, que aí quando escorre a água junto com a sujeira, pelo menos tá caindo aquela água desinfetando, já tentando tirar toda aquela gordura que fica impregnada ali ao redor do ralo. Então isso me ajuda demais, que quando eu abro, logicamente que a gente tem que dar aquela outra atenção melhor, né, lavar os cantinhos, aí eu já uso outro tipo de esponja com luva, tudo mais, lavo ali dentro do ralo, mas essas pedrinhas me ajuda demais, assim, é diferença gritante de com ou sem, né? Então, lógico que eu prefiro com, porque aí pra fazer essa limpeza assim interna mais profunda, uma vez por semana e tranquilo, não é tão sujo assim e não cheira nada, isso é ótimo. O segundo produtinho, continuando com a pia, eu selecionei o detergente, gente, porque esse detergente aqui não é publicidade, todos esses produtinhos que eu tô apresentando realmente que tá fazendo, né, diferença na minha vida. Eu tô usando agora mais essa marca. E ele vem, aqui no Japão, ele sempre vem em refil, assim, grande, sabe? E, na verdade, você coloca uma gota, não tô brincando com vocês, uma gota e ele é suficiente. Ele é antibactericida, você deixa as suas coisas de molho, ele vai desencardir, ele faz, assim, maravilhas. O cheirinho, ele deixa aquele cheirinho de limpeza no ar. Ele tem outros tipos, né, de cheirinhos. Eu gosto desse cheirinho mais refrescante, cheirinho de limão. Eu acho que deixa um cheiro mesmo real da limpeza. E eu estou amando. Ele é bem forte, assim, no modo de dizer, de desengordurar, né, mas ele não agride as mãos. E eu tô sentindo bastante diferença. Antigamente eu usava outros tipos de detergente que agrediam um pouco as minhas mãos, e
esse daqui não está agredindo e ele é um produto antibactericida que ajuda a eliminar. Você pode deixar nas tábuas, como tá o desenho aqui, tá vendo? Você deixa ela de molho na sua tábua, sua esponja, deixa ela ensaboada, com bastante espuma, assim, e deixa ali de molho, que ele tira toda a sujeira e, assim, deixa aquele cheirinho super agradável. Às vezes o nosso pano de cozinha, quando a gente limpa, quando é de pano de algodão, passa 2 dias, assim, se você não deixar ele de molho, ele começa a cheirar, porque ele tá cheio de fungos, de bactérias, é lógico. É um pano que vive úmido, mas esse daí toda vez que eu lavo, né, que eu vou enxugar a pia, eu lavo ele, deixo ele um pouco de molho assim, no pano mesmo, eu dou uma esfregadinha, deixo ele ali no canto e depois eu vou enxaguar ele. O pano sempre tá limpo, sempre tá cheiroso e livre de germes e bactérias. Agora, indo lá pra lavanderia, né, eu separei esse, como que eu posso falar, essa cápsula, não sei, ele vem assim e... Gente, esse cheirinho é bordo que fala, aqui no Japão fala bordo, não sei como que posso falar em português. Se você for ler, ele é bold e, gente, é maravilhoso. Um cheirinho de, casa limpa, meio adocicado, sabe? Cheirinho de criança. É muito, muito cheiroso. Eu jogo um desse daqui na minha máquina e ele é 3 em 1. E é sabão, ele é amaciante e ele é alvejante. Então, ele me ajuda bastante. Eu tô gostando bastante do cheirinho dele. E o melhor de tudo, que essa linha que saiu agora, ele promete te ajudar a passar melhor a roupa. Então, imagina, a roupa já sai bem cheirosa, bem macia, mas, gente, sai numa textura gostosa mesmo, porque são raros os amaciantes que quando eu pego na roupa eu sinto já molhada a maciez, e ele realmente, ele tá deixando as minhas roupas bem macias. Pra passar, tá deslizando e ele não fica com aqueles vincos assim, sabe, que é difícil de tirar. O amassado é super rápido, eu tô gostando bastante, porque o que ele tá falando aqui, ele tá prometendo. Então eu tô usando desse, tem a linha verde também, se eu não me engano, dele. Eu nunca usei porque eu não consigo trocar assim tão rápido de cheirinho, sabe? E esse daqui, esse cheirinho aqui tá maravilhoso, eu tô gostando bastante mesmo. E ele é super econômico. Quando tá escrito Suzuki Ikai, quando fica escrito aqui nessa parte Suzuki, não reparem a minha unha, por favor. Tá escrito aqui, ele é enxágue uma vez, então ele é muito bom, ele é muito econômico, eficiente, né? Então eu tô gostando bastante. Ele tá tirando as sujeiras realmente das roupas e eu tô amando. Continuando nessa linha de máquina e tudo mais, vocês sabem, a minha máquina aqui no Japão, geralmente as máquinas que eu vejo assim dos outros lugares são uma máquina pra lavar e uma máquina pra secar. Aqui em cá tem lugares que são as duas juntas e aqui no Japão a maioria é assim. Tem a sua máquina, ela é 2 em 1. Então a minha lava e ela seca. Só que se você deixar, se você parar de secar a sua roupa por um bom tempo, depois você quiser voltar, ela fica com um cheiro desagradável, sim. Então sempre eu tô lavando a minha máquina por dentro com esse sabão de lavar máquinas mesmo, né? Ele promete tirar 99,9% de toda a bactéria. Ele é próprio para limpezas de plástico e próprio para limpezas de metais que tem dentro da máquina, assim. Então essa parte, né, de inox da máquina, então ele não corrói, ele promete uma boa limpeza e ele tira assim o cheiro. E eu gosto de lavar ele, mas não gosto de logo em seguida querer usar a secadora quando eu fico um bom tempo sem usar a secadora. Eu deixo a minha máquina secar. Esse daqui já é um produtinho antigo, já existe vários outros tipos, mas esse daqui, ele realmente tira as sujeiras, porque eu vejo sair, sabe, a sujeira de dentro da máquina, assim, na água, e eu consigo ver. Então realmente eu gostei bastante. Pra limpeza da minha máquina eu uso só esse produto, eu não fico jogando produtos aleatórios, né, como Cândida ou outros tipos de produto, porque pode corroer a minha máquina por dentro. Então esse daqui é especial para máquinas.
Então eu tô gostando bastante, ele tá me dando bons resultados. Gente, não reparem, a minha roupa ela é assim mesmo, a gola dobra, tá? Não sei se vocês são assim, mas eu tenho essa sensação de que quando a gente limpa o banheiro, parece que a casa inteira tá limpa, e o seu banheiro não tá limpo, parece que você não limpou nada. Eu tenho essa sensação, não sei se você também é assim. Então eu comprei esse daqui, esse álcool próprio pra banheiro. Esse álcool próprio pra banheiro, ele é super fácil de usar, principalmente a Vitória, né, que os meninos eles fazem xixi em pé e não é toda hora que eu estou ali vigiando, um sai e ali eu tô ali pra poder olhar, então às vezes dá uma escapada, né, são raras às vezes, mas acontece. E assim, pra uma limpeza bem rápida, papel higiênico mesmo, eu faço, enrolo o papel na mão, bato na verdade pede pra bater uma vez só, mas eu bato 2 vezes e limpo a superfície da tampa, limpo por dentro. É álcool, né, então ele mata tudo. E, geralmente eu ensinei a Vitória, tem uma mãozinha ali. Vem cá. Olá, oi pessoal. Gente, ela colocou esse colar sozinha, trocou de roupa, fez um monte de coisa, né? Olá, oi pessoal. Mãe, qual vai ser saia? Tá. Saia. Depois eu faço maquiagem, faz cabelo, cor dela. Tá bom. Depois eu faço. Tá, deixa eu acabar de gravar e a gente vê isso, tá bom? Tá bom de fazer. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Faz assim. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então eu gosto de usar bastante esse produtinho também e ele tá num dos meus favoritos. Gente, vocês me conhecem, sabem que eu não sou nem um pouco minimalista, né? Eu trouxe pra vocês também 2 extras bônus aqui nesse meus favoritos, que são esses paninhos. Ele na realidade não são paninhos, não sei o que eu posso dizer. Ele é meio plástico, meio papel, mas ele é ótimo pra ele absorve a água, e quando você tipo limpa a sua pia, você não quer deixar ela manchada, né? Porque se você deixa a pia com água, ela vai com o tempo manchar por causa do cloro, essas coisas. Então para enxugar a pia por dentro, a parte da torneira, ele deixa num brilho maravilhoso. Ele é de fácil remoção, a água, ele absorve super bem a água e ele deixa com brilho, gente. Isso daí é maravilhoso. Então ele permanece aquele brilho do seu inox e ele não deixa manchar. Então eu tô gostando bastante desses pano barra papel barra não sei. Tô gostando bastante disso daqui e tá sendo assim meu uso assim diário também. E pra completar, quero acrescentar também na parte do banheiro, que eu tô usando dessa linha. Não faz muito tempo que eles lançaram, na verdade, essa marca aqui da Madcurin só tinha pra pia, pra desengordurar a pia, essas coisas. Não sei se tem muito tempo, mas ele lançou esse daqui no cheirinho de limão pra remover as coisas do banheiro, né? Você só espirra ele e ele promete a limpar, e o cheiro também deixa muito bom. Eu sou muito ligada nesse negócio de cheiro em banheiro, que quanto mais frescor tiver, parece que mais limpo ele tá. Então eu gosto bastante e sempre eu tô jogando, é só você espirrar, melhor do que Cândida, né? Porque Cândida ela vai limpar, promete limpar, só que não deixa um cheirinho legal. Já esse daqui não, o Madcurin, ele tá deixando um cheirinho bem legal. Então foi esse, gente, esses meus favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá acompanhar o canal da Jenny, né? Também fará os produtinhos favoritos dela. Se vocês gostam desses tipos de vídeo, né, com cuidados da casa, cuidados com a família, então corre lá no canal dela que você vai se infartar de tantos vídeos que ela tem no canal falando sobre isso. E também corre no canal da Thalita Campedelli e da Melodia Moreno, que elas estão falando os produtinhos dela, que elas moram na Rússia, né? A Thalita mora na Rússia e a Mel mora na Califórnia, e elas estarão mostrando os produtinhos favoritos dela também. E desde já, muito obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de clicar no gostei, compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar desses produtinhos que são daqui do Japão. Eu não sei se tem essas marcas no Brasil. Mas é isso, gente. Obrigada por você ter assistido. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e temos vídeos todos os dias aqui, tá bom, galera? Beijo, tchau! Ai, que linda!